Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Livres. Esse nome foi escolhido pelo trocadilho do significado da palavra livres, em português, que tem a ver com liberdade, e livres, em francês, que significa livros. Hoje abordaremos o livro Pedagogia da Autonomia, último livro escrito pelo patrono da educação brasileira, Paulo Freire. O capítulo a ser comentado é o terceiro, Ensinar é uma especificidade humana. E, apesar de ser dividido em 9 partes, falaremos apenas sobre as 4 primeiras, referentes às páginas 85 a 101 da versão e-book. Capítulo 3. Ensinar é uma especificidade humana. Paulo Freire opina sobre como os professores devem ensinar os alunos, criando uma ação transformadora. Sua ideologia se baseia no entendimento de que o professor não é o único detentor de saber. O aprendizado, na verdade, é uma troca entre ele ou ela e seus educandos. Para isso, Freire explica sobre a ética crítica e a competência científica, com base em engajamento político, explicitando inclusive a impossibilidade de neutralidade do docente em sala de aula, dada a sua humanidade. 3.1. Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. A segurança de um docente se funda em sua competência profissional. Palavras do autor. O professor que não leve a sério sua formação, que não estude, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa, não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe. Avançando um pouco no texto, ele conclui também que a incompetência profissional acaba por desqualificar a autoridade do educador, tanto quanto sua mesquinhez e arrogância. Um educador democrático deve ser capaz de dar liberdade aos seus educandos. Nas suas palavras, o clima de desrespeito que nasce de relações justas, sérias, humildes, generosas, em que a autoridade docente e as liberdades dos alunos se assumem eticamente, autentica o caráter formador do espaço pedagógico. A autoridade coerentemente democrática está convicta de que a disciplina verdadeira não existe na estagnação, no silêncio dos silenciados, mas no alvoroço dos inquietos, na dúvida que instiga, na esperança que desperta. O educando que exercita sua liberdade ficará tão mais livre quanto mais eticamente vai assumindo a responsabilidade de suas ações. Decidir é romper, e para isso, preciso correr o risco. 3.2. Ensinar exige comprometimento. A aproximação entre educador e educando deve ser uma das preocupações centrais. Porém, os professores não devem perguntar diretamente a todo tempo o que pensam de si, mas sim fazer uma leitura das atitudes e respostas às atividades propostas em sala. Deve-se saber, entre outros, interpretar silêncios. 3.3. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. A educação tem como objetivo formar pessoas capazes de atuar positivamente na mudança do mundo. A educação é uma forma de intervenção no mundo e o professor deve transferir o conhecimento da ideologia vigente e desmascará-la, tendo indiscutivelmente uma posição bem definida. Pois a educação nunca foi neutra. A educação é sempre um palco de disputas políticas para a modificação da sociedade. Logo, acreditar que a educação é uma tarefa apenas reprodutora de ideologia dominante é errôneo, assim como defini-la como uma força de desocultação da realidade. Ele diz: seria demasiado ingênuo, até angelical de nossa parte, esperar que, por exemplo, a bancada ruralista aceitasse quieta e concordante a discussão, nas escolas rurais ou mesmo urbanas do país, da reforma agrária como projeto econômico, político e ético da maior importância para o próprio desenvolvimento nacional. Já não é ingênuo esperar, porém, que o empresário que se moderniza com raízes urbanas adira à reforma agrária. Seus interesses na extensão do mercado o fazem progressista, entre aspas, em face da reação ruralista. O próprio comportamento progressista do empresariado que se moderniza, progressista em face da truculência retrógrada dos ruralistas, se esvazia de humanismo quando dá confrontação entre os interesses humanos e os do mercado. O que quero repetir com força é que nada justifica a minimização dos seres humanos, no caso, as maiorias compostas de minorias que não percebem ainda que juntos seriam maioria. Naturalmente, reinsisto, o empresário moderno aceita, estimula e patrocina o treino técnico de seu operário. O que ele necessariamente recusa é a sua formação que, envolvendo o saber técnico e científico indispensável,
fala de sua presença no mundo, presença humana, presença ética, aviltada toda vez que transformada em pura sombra. 3.4. Ensinar exige liberdade e autoridade. Há uma linha muito tênue que separa a liberdade saudável e a que viola a autoridade. Por isso, é preciso estabelecer limites. Quanto mais criticamente a liberdade assume o limite necessário, mais autoridade tem nela. O autor explica. A liberdade amadurece no confronto com outras liberdades, na defesa de seus direitos em face da autoridade dos pais, do professor, do Estado. Por outro lado, faz parte do aprendizado da decisão a assunção das consequências do ato de decidir. Não há decisão a que não se sigam efeitos esperados, pouco esperados ou inesperados. Por isso é que a decisão é um processo responsável. Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se construindo na experiência de várias inúmeras decisões que vão sendo tomadas. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É nesse sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade. Vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. Então ele conclui. O que sempre procurei foi viver em plenitude a relação tensa, contraditória e não mecânica entre autoridade e liberdade, no sentido de assegurar o respeito entre ambas, cuja ruptura provoca a hipertrofia de uma ou de outra. Jamais receei ser criticado por minha mulher, por minhas filhas, por meus filhos, assim como pelos alunos e alunas com quem tenho trabalhado ao longo dos anos, porque tivesse apostado demasiado na liberdade, na esperança, na palavra do outro, na sua vontade de erguer-se ou reerguer-se. Por isso, por ter sido mais ingênuo do que crítico.